Mais um Boi Forte no ar aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Olha só, na COP30, o agro apresentou tudo o que é aplicado dentro da porteira. Soluções para a transição energética, práticas sustentáveis para a agricultura tropical moderna e conservação ambiental. E a rastreabilidade de produtos também é importante, viu, para a Agenda Verde. E sobre a rastreabilidade individual no rebanho gaúcho e sobre um projeto, um projeto piloto que já deu início por lá, eu vou conversar então com o Francisco Lopes, que é diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora. Muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui hoje para essa conversa, viu, Francisco? Obrigado pelo convite, Simone. O Ministério da Agricultura lançou o Plano Nacional, de rastreamento do rebanho bovino e bubalino também, para essa identificação individual. O programa tem fases, Francisco, mas que vai ser obrigatório já a partir de 2027, tem todo esse cronograma. O Rio Grande do Sul saiu na frente, Em setembro, lá na Expo Inter, foi dada a largada aí do programa no estado. É um teste, é um piloto ainda? Fala pra gente. Bom, então o Rio Grande do Sul, ele, assim que se startou o Plano Nacional, o PNIB, que foi lançado em dezembro de 2024, nós já estávamos no planejamento de fazer um projeto piloto justamente para testar o que a gente acha que é primordial para a rastreabilidade funcionar de forma adequada, que é o aperfeiçoamento do sistema. E por isso que antes mesmo dos prazos nacionais, o Rio Grande do Sul lança esse piloto sem ter lançado nenhuma legislação de determinação de algum plano estadual, para justamente se verificar a campo e com os produtores rurais que vão participar do piloto, o que é factível, o que é possível fazer. Então nós tivemos lá o lançamento do PNIB em dezembro, como falei, de 24, e trouxe ali algumas obrigatoriedades de prazo, que o Rio Grande do Sul entende que tem capacidade de antecipar alguns desses prazos, e que vai ter o apoio do produtor rural gaúcho. O Rio Grande do Sul deu esse pontapé inicial, como a gente já falou aqui, desde o ano passado, esse lançamento aí desse projeto piloto, mas o Estado ele tem um histórico, desde 2017, 17 ele já vem fazendo, já vem se preparando, já vem aplicando aí a rastreabilidade no bovino gaúcho? No rebanho gaúcho, ali, melhor dizendo? No rebanho, a gente tem trabalhado ali com produção de bovinos de leite. Nós temos algumas propriedades certificadas de bovinos leiteiros que precisaram fazer um projeto de rastreabilidade para a abertura de mercado para exportação de leite, que são uma cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse projeto de rastreabilidade já nasceu no Rio Grande do Sul há muito mais tempo. E justamente a tecnologia utilizada do padrão de brinco ISO 076, como foi lançado no PNIB, com bottom, com chip eletrônico RFID, já era justamente o que nós utilizávamos. Então, o que acabou para o Rio Grande do Sul é a necessidade de melhoria de um sistema. Esse sistema que era utilizado de animal rastreado era para um rebanho leiteiro, que era acompanhado de certificação de propriedade livre de tuberculose e brucelose, e agora a necessidade de expansão para o grande público da pecuária, saindo a figura ali da necessidade de certificação de propriedades livres de tuberculose e brucelose e indo para o grande grupo. Então a gente começou, em 2024, trabalhar um grupo técnico dentro da secretaria, mesmo antes do PNIB, para fazer o desenvolvimento desse sistema, junto com a Procergs, que é a nossa empresa de dados do Estado, que detém ali o nosso sistema de defesa agropecuária. E isso veio vindo, então, todo o ano passado, e a partir o primeiro semestre desse ano, nós já estávamos, então, com uma propriedade rural do Estado identificada, para nós mesmos sentirmos na pele como é que é
o processo de rastreabilidade, fazer o manejo dos animais e verificar como é que o sistema se adapta. Levamos programadores da Procergs para a nossa propriedade rural, que fica aqui no município de Ulha Negra, no estado, e eles começarem a entender qual era a dinâmica de manejo para melhorarmos na prática o sistema, né? E a partir daí, então, está havendo, né, diversas melhorias, né? E agora, na Expo Inter, foi, então, lançado oficialmente, né, o projeto piloto para a abertura de cadastramento de propriedades voluntárias para a gente desenhar da melhor forma esse sistema. Como eu falei, a gente entende que a rastreabilidade só pode dar certo se nós tivermos um sistema robusto e que seja factível, de fácil uso para o produtor rural e para o serviço veterinário oficial. Então, Francisco, nesse primeiro momento desse teste foi numa propriedade de vocês, do estado, né? Para ter esse balanço, né? Para ver como é que vai ser aplicado aí quando os outros pecuaristas aderirem, né? Porque é uma adesão ainda. O plano do governo que vai ser colocado, né, até 2032, finalizado, não é? Vai ser obrigatório. Mas na propriedade do estado aí foram quantos animais e como é que é esse procedimento aí da individualidade? Vocês é um brinco, é esse chip? A propriedade do estado, então, aqui em Ulha Negra, ela possui por volta de 400 bovinos, né? A identificação, então, é com um brinco visual que tem a numeração de manejo do animal, o número padrão, o ISO 076, e na outra orelha um bottom com chip eletrônico, da tecnologia de radiofrequência RFID, que é o que é utilizado no mundo inteiro na parte de rastreabilidade individual bovina, para se fazer leitura com bastões eletrônicos, mas não limita também que se possa fazer a identificação de forma visual, se não houver a presença do bastão, né? Logicamente que o bastão ele agiliza muito o processo. Nessa nossa propriedade, nós também abrimos para fazer testes de tecnologias novas, né, como provas de conceito. Uma das tecnologias, por exemplo, é da leitura nasofacial, né, que seria semelhante à digital do ser humano. A face nasal do bovino, ele possui umas vilosidades que são únicas, desde o nascimento até o final da vida permanecem as mesmas, como se fosse a nossa digital, né? E a gente abriu a propriedade para fazer alguns testes nessa tecnologia. Logicamente, essa tecnologia é uma segurança a mais, é um serviço a mais que o produtor pode escolher ou não fazer, mas o que a gente está adotando como padrão é o que traz o PNIB, né? Que é o brinco visual e o bottom com o chip eletrônico. Nessa fase, então, inicial aí no estado, né, quando tiver essa adesão dos pecuaristas, o estado vai fornecer esse brinco para eles irem se adequando, né, porque vai ter que ser colocado em todos os animais que a propriedade tiver, não é? O estado ele vai para o piloto, que nós queremos albergar 50 propriedades, disponibilizar o conjunto de dispositivos completo, o brinco e o bottom, né? E a rastreabilidade, ela pode ser feita uma rastreabilidade total para todos os animais da propriedade ou uma rastreabilidade que a gente chama de geração nascida. Os bovinos eles têm 4 categorias de idade, né, nacionalmente, de 0 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses ou mais de 36 meses. A ideia de se adotar a rastreabilidade por geração nascida é que ela é uma rastreabilidade de um impacto menor para o início da implantação e perene, né? No momento que eu tiver ali 4, 5 anos, eu tenho a completude de todos os bovinos após iniciar a rastreabilidade de forma obrigatória em algum momento, né? Para essa geração nascida, eu teria todo o rebanho após 4, 5 anos rastreados. Então, de forma paulatina, de forma perene, como a gente visualizou que foi feito e está sendo feito em vários países, né? Por exemplo, o Uruguai nós visitamos, é um país que rastreia aí há praticamente 20 anos, ou mais até de 20 anos,
e que também começou com a rastreabilidade por geração nascida, que é o manejo mais fácil, né? Colocar a identificação nos animais que nascem e, a partir dali, ir permitindo a movimentação somente de animais rastreados, né? Então, evoluindo para as faixas etárias seguintes, conforme o passar dos anos. Essa fase ela é bem complexa, né? Até tudo se encaminhar. E por que 50 propriedades nesse primeiro momento? Sim, 50 propriedades foi um quantitativo que a gente achou adequado para fazer o teste e conseguir espalhar essas 50 propriedades em toda a área do Rio Grande do Sul, porque mesmo dentro do estado há diferentes tipos de manejo. A região sul do estado tem um tipo de manejo de pecuária, a região norte outra, grandes propriedades, pequenas propriedades. Então, justamente para fazer essa disseminação de uma forma quantitativa adequada, para se avaliar justamente o que o sistema precisa se adaptar para atender qualquer tipo de produtor. Mas além dessas 50 propriedades que vão estar com os animais sendo identificados, a partir do momento que houver movimentações dessas propriedades piloto com animais rastreados para propriedades que não fazem parte do piloto, esse animal não perde a rastreabilidade quando ele sai de uma propriedade rastreada para uma não rastreada. Então, o que a gente diz que vai ocorrer uma disseminação, né, uma poluição do sistema, uma poluição do bem, né, com animais rastreados em diversas propriedades. Né? Então, um potencial dessas 50 propriedades iniciais é de termos aí animais rastreados em alguns milhares de propriedades rurais no estado, né, pela disseminação da rede de movimentação que nós conhecemos. É verdade, vai movimentando, vai levando para outras propriedades, aquele animal que já está com esse chip já está rastreado, passa para a próxima propriedade e vai ser menos um, né, para se fazer, já vai ter contabilizado lá e já vai estar tudo rastreado bonitinho para saber todos os passos, né, do nascimento até o abate, né, do animal com esse chip, com esse brinco. A gente vai fazer um rápido intervalo, viu? E daqui a pouco a gente vai voltar. Não sai daí você também? Já já estamos de volta com Boi Forte. Olá, estamos de volta com o nosso Boi Forte aqui no canal da Agroinformação. Hoje aqui no programa a gente está falando da rastreabilidade individual no rebanho gaúcho, um projeto piloto. E eu estou conversando então com Francisco Lopes, que é diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado. Vamos lá então, como é que é esse avanço agora nesse cronograma, né? Nesse fluxograma desse projeto piloto? Bom, no piloto então, né, além do fornecimento dos identificadores para as propriedades participantes, o Serviço Veterinário Oficial, ou seja, os médicos veterinários, os técnicos agrícolas da Secretaria da Agricultura, que irão acompanhar essas propriedades. Então, eles vão fazer a identificação da propriedade, vão fazer o lançamento de dados no sistema desses brincos e começar as discussões, né? Porque nós temos diversas perguntas a serem respondidas nesse piloto, né? Como, por exemplo, quem que vai ser o vinculador dos brincos aos animais. O próprio produtor pode fazer isso com algum curso específico. O médico veterinário vacinador para brucelose vai ser essa pessoa, um outro prestador de serviço. Então, ao invés de o Rio Grande do Sul determinar, né, em gabinete o que ele entende hoje como mais adequado, a gente quer realmente dividir com o produtor essa responsabilidade e verificar o que é mais factível para realmente isso funcionar, né? Para conseguirmos ter os dados adequados lançados no sistema e, ao mesmo tempo, não complicar a vida do produtor. Além disso, o sistema, o SDA, além de servir para, hoje é utilizado para fazer as guias de trânsito animal, fazer toda a movimentação animal, ele vai, com a rastreabilidade, permitir algumas ferramentas de manejo para o produtor rural. Né? Por exemplo, a marcação de peso dos animais, a colocação de
vacinas utilizadas, medicamentos, né, que são coisas que a gente percebeu desde a retirada da vacina de febre aftosa do Rio Grande do Sul, né, e do reconhecimento lá em 2021. Nós temos recebido diversas missões internacionais no estado, né, e abrindo o mercado para algumas delas. E alguns países ficou claro, né, a necessidade dessa rastreabilidade individual como abridor de mercado, e também eles verificam muitas vezes nas propriedades rurais como é que é o manejo, como é que é o controle do produtor, por exemplo, para verificar a carência de medicamentos aplicados, né? E em algumas propriedades rurais, a gente sabe que isso não está sistematizado, né? O produtor às vezes faz uma anotação num caderno, numa coisa mais manual que pode ser perdido ao longo do tempo. E isso, para um comprador internacional, ele é impactante, né? Então, a gente quer não só colocar uma obrigação para o produtor, uma coisa a mais para ele fazer, mas dar ferramentas para ele conseguir fazer um bom manejo. E a gente tem certeza que o produtor, quando começar a trabalhar com rastreabilidade individual, com um chip, com controle eletrônico, né, o RFID, e começar a vincular esses manejos de pesagem, de medicamento no sistema, ele vai conseguir ter os dados da sua propriedade na mão, né? E isso é um diferencial para o produtor conseguir entregar um produto mais adequado, ter repetibilidade na sua criação, né? Então, esse fluxograma, o principal que ele tem ver as dores do produtor, ver as dificuldades e entregar o sistema da forma mais adequada possível. Porque a gente sabe, a rastreabilidade, ela qualifica a carne, não é? Aqui no caso, a gente está falando da carne brasileira, qualifica a carne brasileira para mercados tão exigentes como a gente tem, o mercado japonês, que o Brasil está de olho há muito tempo, não é? E todos esses pontos positivos, quando o Brasil vai avançando na sua sanidade, né, em seus programas nacionais, é um ponto positivo que pode atrair esses mercados como o Japão aqui, que eu estou trazendo esse exemplo, não é? Nesse caso, os pecuaristas interessados em participar, porque nesse primeiro momento são todos voluntários, nessas 50 propriedades que vão ser escolhidas. Já estão escolhidas? Não, porque eles devem entrar em contato ainda. Como é que eles vão chegar até vocês? Tem que preencher dados? Como é que vai ser? Sim, nós abrimos no site da Secretaria da Agricultura, né, uma aba específica sobre rastreabilidade, em que o produtor ali tem todas as informações sobre o piloto e, ao final, o preenchimento de um formulário que ele coloca os seus dados, os dados da sua propriedade, como voluntária para participar, né? Então, essas propriedades vão passar por uma análise da Secretaria e aí será contatado via e-mail oficial da Secretaria esses produtores selecionados, né? E vamos lá, também queria saber a expectativa dos pecuaristas gaúchos. A gente sabe que ainda está nessa fase inicial, né? Vocês testaram na fazenda de vocês, do estado aí, mas como é que está essa expectativa para quando chegar lá na frente, que isso vai se tornar obrigatório, né? Essa exigência aí no plano nacional? Sim. Hoje nós temos no piloto agora já 6 propriedades rurais vinculadas, né? Já no novo sistema utilizando. A gente tem várias propriedades já interessadas em participar, em que vai ser feita essa identificação. Tenho visto assim, de forma geral, todos os encontros e eventos que a gente tem ido, uma positividade muito grande do pecuarista aqui do estado, né, querendo evoluir para esse controle, né? E aí a gente traz vantagens que vão ser circunstanciais, né, para esses produtores, né? Por exemplo, a questão da declaração anual de rebanho que nós temos aqui no estado. Uma atividade que o produtor lá ele declara o seu rebanho e ele coloca quantos animais nasceram, a evolução de faixa etária que eu falei antes, o produtor tem que fazer de forma manual, dizer, eu tinha tantos bovinos de 0 a 12, agora esses bovinos estão de 13 a 24 meses, e assim por diante, né? Com a identificação individual, isso se torna de forma automática, né? Porque a gente vai ter mês e ano de nascimento de cada indivíduo. Então, isso facilita muito o controle e o alinhamento do serviço veterinário oficial, né, dos dados oficiais, e o controle da propriedade rural, né?
Além disso, a questão de segurança para facilidade de identificação, lógico, pensando já lá no futuro com uma rastreabilidade ampla já difundida. Os animais, basicamente, todos vão ter que estar com um chip de identificação e esse número está vinculado a uma propriedade. Qualquer animal que estiver fora da sua propriedade ou em trânsito e não estiver com a documentação adequada, é um facilitador tanto para o órgão de vigilância e de defesa agropecuária, mas também para os órgãos de segurança, no momento de um caso de abigeato, né, para apoiar e rapidamente verificar ali inconsistências de propriedade. Nós temos ainda, hoje, propriedades que se chamam que estão certificadas para fazer exportação para a Europa. Propriedades rastreadas com protocolo Europa. No momento que a rastreabilidade for difundida, o produtor, muito facilmente, ele vai poder se certificar para exportar para a Europa, que aí existem algumas camadas a mais de exigências, ou não, né? Ele não vai precisar começar um processo do zero de rastreabilidade e de identificação do animal, né? Isso já vai estar de forma perene na sua propriedade, ficando ali muito mais fácil para ele, havendo abertura de mercado, ele aderir à certificação ou não, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda traz um destaque para os produtores, que nós temos um bioma, o bioma Pampa, né, que é um bioma específico para a criação de bovinos, o mesmo bioma que existe no Uruguai e na Argentina, né, e que pode ser feitos aí trabalhos de certificações e de garantias de animais criados somente no bioma Pampa, por exemplo, e pode isso ser agregado ao valor da carne em algum momento, né? Então, a vantagem é tanto na questão sanitária, quanto na gestão eficiente na propriedade rural e quanto na valorização do produto e acesso a mercados de primeiro mundo, né, que é o que a gente espera aí no futuro. E com o pecuarista já antecipando, né, essas 50 propriedades, já participando, tendo esse conhecimento de como vai funcionar todo esse programa nesse projeto piloto, você acredita que o Rio Grande do Sul ele pode avançar e terminar antes aí do cronograma nacional em relação à identificação? Acredito que sim. Nós temos ali, colocamos como meta o projeto piloto, o encerramento dele até maio de 2026, né, para entregar como se fosse um estudo do que ocorreu, né, com depoimentos não só do Serviço Veterinário Oficial, como dos produtores rurais, e aí sim abrir o sistema de forma ampla. Inicialmente pensamos em abrir lá em maio de 26 voluntário, para todos os produtores que queiram agregar a rastreabilidade, mas acreditamos que a partir de 27, quando começa a rastreabilidade a ser obrigatória inicialmente no PNIB somente para fêmeas vacinadas para brucelose que forem movimentar, de 27 a 29, né, a gente acredita que o Rio Grande do Sul já pode dar um passo à frente e daqui a pouco já pensar em prazos mais curtos, né, de obrigatoriedade, e isso com o apoio da cadeia pecuária, né? Isso a gente está construindo de forma conjunta. Vamos relembrar então esse cronograma, né? Até 27 são as fêmeas, não é? E depois os outros passos. Isso, de 27 pelo PNIB, né, o nacional, de 27 a 29 é o período para iniciar as fêmeas vacinadas para brucelose, né, que são fêmeas de 0 a 12 meses, para movimentar e vão ter que estar rastreadas. Depois de 30 a 32, o prazo para o restante do rebanho que for movimentar estar identificado, né? Então, a priori, em 1º de janeiro de 2033, aí no Brasil, nenhum bovino mais poderia se movimentar sem a rastreabilidade individual, né? Então, o que a gente acha que é um prazo muito longo para se aguardar. Qual o tamanho aí do rebanho gaúcho? No Rio Grande do Sul nós temos por volta de 12 milhões de cabeças. E é um prazo razoável aí para se fazer essa rastreabilidade individual nesse tamanho todo aí do rebanho? Pensando em uma rastreabilidade por geração nascida, né, a gente acredita que a partir do momento que se tornar obrigatório, em 4 anos a 5 anos, né, mais de 90% do rebanho
já deve estar rastreado, né? Então, acho que bem factível para a gente conseguir, né? Certo, a gente já está quase no finalzinho do nosso programa, tem mais 2 minutinhos. Eu queria que você falasse rapidamente aí do programa Sentinela, que é a prevenção aí nas áreas de fronteira, né? A gente vê todo esse trabalho, o Brasil livre, né, da vacinação da febre aftosa, mas tem que controlar a fronteira, né? Exato, o programa Sentinela ele começou a ser executado no Rio Grande do Sul ainda em 2020, como uma das necessidades colocadas na época pelo Ministério da Agricultura para a evolução do status, né, no Rio Grande do Sul, que parou de vacinar em 2020. Então é um programa que ele divide as fronteiras do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina, em 4 blocos, e aí existem equipes dedicadas para fazer essa fiscalização de fronteira agropecuária. Então essas equipes elas foram capacitadas especificamente, né, foram comprados equipamentos, caminhão boiadeiro específico, coletes, radiocomunicador, veículo próprio, uniforme, né? Então essas equipes do programa Sentinela elas têm uma designação para essa atividade e tudo isso com apoio, né, que é a maior dificuldade muitas vezes para o Serviço de Defesa Agropecuária, é o apoio da segurança, né? Então o programa ele foi instituído por decreto no Rio Grande do Sul, o que deu uma força de lei para a realização dele, e ele coexiste em parceria com a Polícia Militar aqui do estado. Então as equipes do programa Sentinela elas saem para fazer as atividades de fiscalização de fronteira em conjunto com uma equipe da Polícia Militar, né? Então fazendo tanto fiscalização de trânsito, fiscalização volante, fiscalização em propriedades rurais e também com um apoio que é fundamental, um apoio de atividade de inteligência, né? A Secretaria da Agricultura possui uma seção de inteligência própria e tem um apoio e parceria com serviços de inteligência dos órgãos de segurança para fazer essa ação mais assertiva. Certo. Queria muito agradecer a tua participação hoje aqui no nosso programa, viu, Francisco? Muito obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar dos resultados aí em relação ao projeto, né, o programa piloto de vocês, implementado aí no estado, viu? Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço e fico à disposição. E obrigada a você também por ter acompanhado aqui o nosso programa Boi Forte. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau.